entender essa queda, assim, eu acho que de todas as quedas foi a mais doída, porque talvez tenha sido a mais inesperada, apesar de ser um campeonato de pontos corridos que não tem zebra em queda, né? Não tem acaso. O time caiu porque realmente caiu e mereceu cair. Mas por que mereceu cair? Vocês gremistas já entenderam? Essa ficha caiu? Tem uma explicação lógica? E depois eu queria falar de jogadores específicos que estão saindo. Vamos falar. Cara, acho que a ficha não caiu. De verdade, acho que a ficha não caiu e para ninguém ainda. Acho que nem para a direção do Grêmio, assim. Com todo respeito ao Aí é grave, né? Romildo. Eu acho que ainda não caiu, cara. Acho que ela tá caindo, mas ela vai cair, quando sair uma tabela e tu vê que tu enfrenta o CRB, o Londrina, com todo respeito, assim, mas não é a turma que o Grêmio frequenta, né? O Grêmio há 5 anos atrás, 4 anos atrás, exatamente 4 anos atrás, estava enfrentando o Real Madrid. E fazendo um jogo muito bom, diga-se de passagem. Assim, embora a corneta pegue que o Grêmio não chutou no gol, 4 anos atrás o Grêmio estava enfrentando o Real Madrid. Fez o jogo possível, né? Cara, não, o time que ganhou 3 Champions de 4, mas o Grêmio foi lá e jogou e tomou 1-0. Há 4 anos atrás. Eu acho que só vai cair, a ficha quando sair a tabela do Campeonato Brasileiro do ano que vem, né, da Série B, e a gente vê que nós vamos enfrentar times, cara, o Ituano, Novo Horizontino, a Tombense, times realmente cara, que não fazem parte do nosso cotidiano. Por que eu acho também, cara, que foi muito justo a queda? E eu acho que isso ameniza a dor. Eu caí umas 6 vezes durante o campeonato, né? De ver um jogo acabar e ficar de luto pela queda. E te lembro alguns jogos, assim. Contra o Sport em casa, contra o São Paulo fora, contra o Santos fora, contra o Bahia, né? Acho que contra o Bahia foi o pior, talvez. O do Bahia foi muito doído. Do Bahia. Não, o do Bahia foi quando eu animicamente me fui, assim. Ali eu falei, cara, embora o Grêmio tenha se esforçado pro final, o do Flamengo em casa, tenho ali um cara comentando, mas eu não acabei sofrendo, porque o Grêmio recupera de um 0-2 para um 2-2. Então, animicamente. Agora, os outros, cara, eu saí assim, ó. Cara, eu saí arrasado, velho. Então eu fui caindo aos poucos. Ô, Formiga, o Grêmio ficou todo o campeonato na zona, velho. Sim. Sabe? Não, o que eu vou dizer a não ser que foi justo, sabe? Foi muito justo. Foi muito justo, cara. Então eu não vou deixar de falar isso porque eu torço pro Grêmio. Pelo contrário, eu acho que foram inúmeros erros de avaliação, de contratação, de gestão e esses erros que hoje se materializaram na Série B começaram a acontecer há mais tempo, né? E aqui tá um cara, que é muito otimista, que tentou não enxergar erros, sabe? Quando tu contrata, por exemplo, dá um nome que, cara, tem todo respeito ao trabalho do cara, mas, por exemplo, quando tu contrata o André, né, sabidamente não ia dar certo. Mas, cara, a gente torcia muito, porque, pô, o Grêmio tem um time encaixado, é um jogador que tem um histórico legal, pô, vai que vai dar. Quando tu traz o Thiago Neves, sabidamente não vai dar certo. O Robinho, cara, não vai dar certo, sabe? A contratação tu faz querendo acertar, evidente, ninguém contrata querendo avacalhar, ainda mais no nível que o Grêmio tava. Então, cara, vamos lá, foram muitos erros, sabe? Demissões de inúmeros bons profissionais, como, por exemplo, o Rogerião, que bicampeão da Libertadores agora com o Palmeiras, o Grêmio demitiu esse cara. O Rogerinho, que agora tá na Arábia, preparador físico, passou pela seleção brasileira, o Grêmio demitiu esse cara. Agora, recentemente, o Grêmio demitiu o Marcelo Oliveira, por exemplo, no início desse ano. Por que demitiu o Marcelo Oliveira? Então eu já não tenho mais o microfone diário na mão, aquele que argumenta e pede e indaga. Mas eu de verdade, tem coisas que realmente eu fico sabendo pelos contatos que eu tenho. E às vezes, cara, eu prefiro guardar pra mim, porque eu não quero. É até ruim
as pessoas saberem coisas que a gente fica sabendo de quem tem um pouco mais de, de, de infiltração, né? De conseguir algumas acesso a algumas informações. Mas, cara, e nem não é mais meu papel denunciar, sabe? Por mais que alguns gremistas às vezes me xingam, tu não fala nada, não sei o quê. É que não é mais o meu papel, cara. Tem gente fazendo isso, sabe? Tem gente a fazer isso e eu tô... E nisso eu durmo tranquilo, mas fiquei muito triste, cara. Muito triste. Eu ia falar de outra parada já, mas você tocou num ponto que é só rápido, um parênteses, né? Hoje, como você tem como principal produto o assado, que é feito de contatos, que é feito de você circular bem com essas pessoas, ter a confiança delas, tu acha que é incompatível, assim, você falou, mas esse papel da denúncia, do crítico e tal, isso pode te distanciar um pouco. E aqui isso não é uma crítica, tá? É uma avaliação. Não, mas eu ouço direto isso aí, Formiga. Fica tranquilo. Mas o que tu acha disso? Você acha que faz sentido, assim, o entrevistador que bate, o entrevistador que critica e tal, e você é num universo muito pequeno, assim, eu sou de Fortaleza, você é de Porto Alegre, são cidades que têm características parecidas, assim, de todo mundo se conhecer e tal, às vezes a galera chama de província, e dentro de uma província, todo mundo sabe se eu falei mal de alguém e tal. Tu acha que isso te atrapalha, assim, sei lá, de repente? Eu acho que, assim, eu aprendi desde muito cedo a fazer críticas e saber como fazer essas críticas, tá? Eu tava trabalhando até esse ano e o Grêmio chegou a ter alguns momentos bem ruins que eu tive que criticar. Então eu acho que o grande segredo é saber fazer essa crítica. Tá? Então eu posso criticar, eu já conversei com alguns jogadores, ex-jogadores do Grêmio, jogadores do Grêmio, e eles sempre me disseram, cara, a tua crítica, eu não me ofendo com a tua crítica. Eu acho a tua crítica interessante. Então, assim, eu acho que tem maneiras de se criticar. Por que eu digo assim, cara, não é mais meu papel? Porque realmente não é mais meu papel, entendeu? Hoje eu tô criando conteúdo de entretenimento, velho. Eu tô tentando fazer a zoeira, a gente poder se divertir, curtir. Em vez de tu ver uma série no Netflix, tu ver uma entrevista. Boa. Hoje é isso que eu faço. Tem outras pessoas, quando era o meu papel, eu fazia. Mas eu entendi, e eu tive sorte, tá? Porque eu peguei uma fase do Grêmio, imagina, eu entrei de setembro de 16 até março de 21. Cara, eu ganhei não, né? Eu participei das vitórias do Grêmio, de Copa do Brasil, Libertadores, Tricampeonato Gaúcho, Recopa Sul-Americana. Cobri uma Copa do Mundo. Dei muita sorte. Então, as poucas vezes que eu tive que criticar, eu não deixei de criticar. Mas eu sempre critiquei pela minha visão. Não foi porque o fulaninho, o Beltraninho me mandou mensagem no WhatsApp e disse assim, tu precisa bater no fulano, ciclano. Não. Entendi. E a minha ideia. Dá pra tu negociar o assado com essas plataformas, viu? Inclusive aí, cara, tu já imaginou um assado na Netflix, na Amazon, na HBO Max? Ia ser top, viu? E um sonho, cara. Eu queria muito poder colocar, no mínimo, a minha série, essa que eu fiz no São José, em algum streaming maior, sabe? Pra ter essa oportunidade Mas de já teve papo? Eu não consigo chegar neles. Se tu quiser me ajudar, meu... HBO Max estamos aí, ó. Esse eu consigo ajudar, mas o resto é concorrente. Eu nem quero que vá pra lá. Não, cara, eu ficaria muito, mas muito lisonjeado se entrasse o meu conteúdo na HBO. Eu ia brigar com unhas e dentes para entrar, porque e ficou tão grande assim, aqui. Ficou com tanta pauta assim, ele ficou rico desse jeito. Quem? O conteúdo? O Cara, conteúdo ficou tão rico assim, tu acha que ele... Eu acho que ficou. Cara, pra mim, assim, modéstia à parte, cara, é um conteúdo, assim, que poderia estar na HBO Max fácil, mas fácil. Olha aí. Fácil. Vou mandar um zap. Aliás, eu até a produtora que foi minha parceira, que é a Buena Onda, é uma de Porto Alegre também, a gente, compilou isso num filme. Eu vou lançar em março esse filme, então, da série de 7 episódios que tem no meu canal no YouTube, eu vou fazer um filme de 1h15, 1h20 ali, sabe? Que é inédito. Então, esse conteúdo aí nunca foi visto por ninguém, né? A compilação dessa série. E, eu já tô vendo que eu acho que nós vamos ter que conversar depois fora do ar aí. Olha aí, que beleza. Se eu puder ajudar, tamo junto. Cara, hoje... a gente tá fazendo isso aqui no dia 21, né? E depois tem o corte aí, eu não sei quando a galera vai ver. Mas de manhã, no De Placa, a gente tava conversando sobre Rafinha no São Paulo. E aí, mó galera dando porrada e não sei o que. Eu falei, gente, calma aí. Quem é o Rafinha? É o Rafinha de 21
ou é o Rafinha de uma carreira toda vitoriosa, pô, que foi bem no Flamengo? Porque se o Rafinha vai para o São Paulo depois de sair do Flamengo, ninguém ia estar falando nada. A questão é que ele vai de um time que acabou de cair. Mas imagina o seguinte, aí eu queria ouvir de um gremista falando para São Paulinos que estão aí vendo o corte ou a live e tal. Um pacote, vamos supor. Pô, contratamos aqui Rafinha, Jeromel, Douglas Costa e Ferreirinha. Porra, não é ruim, cara. Agora, eu queria ouvir de um gremista, assim, por exemplo, o São Paulo contratou errado. Você acha que o Rafinha não pode ajudar o São Paulo, por exemplo? Não, eu acho o Rafinha um bom jogador, cara. Eu não acho que ele foi mal no Grêmio. Verdade. Eu não sei como é que foi. Passaram-se 3 técnicos, se eu não me engano, né? Porque ele chega com o Renato, ou o Renato nem consegue trabalhar com ele, embora... Basicamente, Thiago, Filipão e Mancini. Exatamente. Eu acho que muitos jogadores que são muito bons jogadores não conseguiram mostrar o futebol pela sequência. Eu acho que o Rafinha teve alguns lampejos de futebol muito interessante, cara. Algumas, na parte defensiva, eu acho que ele deixou a desejar em alguns gols. Alguns gols saíram pelo lado dele. Assim como o Wanderson, que é um moleque que está sendo vendido agora e realmente teve algumas falhas. Mas esse ano o Jeromel falhou, por exemplo, contra o Bahia, tu entende? Foi um ano realmente atípico. Mas eu acho que o São Paulo fez uma boa contratação. Se eu pudesse seguir com o Rafinha no ano de 2022, eu seguiria com ele. Acho que ele termina o ano tentando fazer essa curva crescer de novo, né? Ele teve realmente alguns jogos que ele foi mal, assim como todo time do Grêmio vai mal, e o futebol é uma coletividade, não tem como tu pinçar um cara, né? Então, eu acho que o São Paulo fez uma boa contratação, sim, cara. Eu acho que dava para apostar, ainda mais na forma que, pelo que eu tô lendo, que foi feito o contrato. É uma oportunidade, né? Eu acho, cara, acho que o São Paulo... E olha, quem foi o último, quem é o lateral direito de São Paulo hoje? Quando eu vi o São Paulo... com um jogador improvisado, pô. Com um jogador improvisado. O Grêmio meteu 3-0 no São Paulo, cara. Tá acabando o campeonato ali. E, Duda, o grau de decepção com o Douglas Costa, assim, como foi? Você acha que tá inviável? Assim, é uma relação que o Douglas... Eu falei isso semana passada com o Chico, e eu até usei um termo errado, assim, porque veio um ídolo. Na verdade, ele era um ídolo admirado por ser um cria do Grêmio que deu certo. Mas ele não tinha história no Grêmio, assim, como o Ronaldinho teve, por exemplo. Em algum momento ele ganhou, deu título pro Grêmio, fez gol. O torcedor do Grêmio tem memória do Ronaldinho no Grêmio. O torcedor do Grêmio praticamente não tem memória do Douglas Costa. Mas beleza, ele voltou se dizendo um torcedor e representou muito o Rio Grande do Sul com a carreira absurda e tal. E é um talento gigantesco. Mas, cara, assim, até eu me decepcionei. Eu botei o Douglas Costa numa lista como o melhor jogador do Brasil. No momento em que ele pisou no futebol brasileiro, ele automaticamente, para mim, virou o principal jogador do país. Mas, claramente, hoje eu não acho mais isso. O torcedor do Grêmio se decepcionou quanto, assim, com o Douglas Costa de 0 a 10? Muito. O torcedor do Grêmio tá muito decepcionado com o Douglas. E, cara, eu acho que não só com o futebol que ficou abaixo, sabe? Eu acho que o futebol abaixo, era questão de tempo. Infelizmente o Grêmio caiu e infelizmente a gente não vai poder ver ele se recuperar dentro do campo, assim. O que eu fiquei triste, cara, eu tenho uma relação muito boa com ele. Eu falei pra ele isso, então eu tenho a tranquilidade de poder te dizer isso. Eu acho que no momento em que aconteceu o que aconteceu antes da última rodada, quando ele tirou as fotos, sabe, do clube, e usou a rede social, enfim, acho que ele agiu com impulso, né? E para mostrar o descontentamento dele, que eu ainda não entendi exatamente qual foi, né? Ali eu acho que ficou muito ruim, cara. Ele não precisava ter feito aquilo. Essa é a hora dele, assim, primeiro, não deleta as fotos, sabe? Admite que foi um erro de avaliação, poxa, com o casamento e tudo mais. Acho que ele deu um azar, eu não sei como é que foi, mas vazou a tal da informação que ficou ruim, que a gente sabia que na terça-feira ele ia casar, sendo que tinha um jogo super importante na quinta, né? Embora ele tenha jogado bem, feito o gol, dado o passe, né? Ou participado ali da coisa, a imagem que fica, cara, é uma imagem ruim. Então, sim, a gente fica decepcionado com o que aconteceu.
E eu fico duplamente decepcionado, cara, porque eu torcia pessoalmente para ele, porque eu não participei, mas enfim, eu conversei inúmeras vezes quando ele estava vindo, meu. E eu vi uma empolgação dele vir, cara, gigantesca, sabe? Eu vi a final do Gauchão na casa dele com ele, eu vi ele vibrar, ficar feliz, pegar a camiseta, dizer, meu, pra quem tu acha que eu mando essas camisetas, velho? Eu falei, meu, quem são os gremistas foda? Cara, pô, manda pro Vitor Clay, manda pra Fernanda Lima, manda pro Verdun, porra, espalha, né? E aí, do jeito que ele tá saindo, porque eu acho que não tem clima para ele continuar, né? Ainda não se sabe exatamente o que vai acontecer e tal, mas eu fico duplamente triste, porque a pessoa, meu. E aí tu pode dizer assim, o pessoal que tá vendo, mas, porra, velho, ele fez por isso, não, mas. Essa é a minha alimentação, entendeu? Eu acho que ele poderia não ter apertado o Enter e ter esperado 5 segundos, meu, que poderia ter mudado um pouco essa percepção. Então eu fico triste 2 vezes. Eu tô contigo nessa aí. Eu acho que no impulso o cara... E tem paixão envolvida, né? É a paixão de quem veio apaixonado, porque ele podia não vir. O Douglas Costa tinha mercado, ele não precisava vir pro Grêmio. Ele veio e essa mesma paixão fez ele tomar uma atitude impensada ali e tal. Enfim, acho que na paixão tem o bem e o mal aí, andando lado a lado. Mas é isso, eu também tô contigo. Eu acho que hoje está insustentável e é uma pena que esteja. Que é um cara absurdo. Para mim, o jogador mais talentoso aí da geração Neymar, na seleção, na hierarquia, era para ter Neymar e ele. Ou ele, o Coutinho, vai, tipo isso. Mas, putz... Tem uma dúvida. Vi ele jogando contra o Galo, cara. Porra, ele jogou muito bem, velho. Ele jogou muito bem. Cara, isso me deixa muito triste mesmo, assim, velho. Porque, cara, o Grêmio cair, assim, é um horror, assim. É muito ruim. Pro clube vai ser ruim, pra criançada que tá, né, começando a curtir e tal, ver o time cair. Em 2005 eu tava trabalhando já, eu tinha 20 anos, assim, 21 anos. É muito ruim quando tu tá nessa idade ver o clube cair, porque tu começa a passar a ter dúvida, tá ligado? Fora as cornetas dos adversários, que a gente às vezes não lida bem, né, quando é piada. Total. Hoje, a última coisa que tu quer é ser zoado. Na adolescência e início da vida adulta, a última coisa que tu quer é ser zoado.